today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte então da nossa resolução de exercícios sobre movimento circular uniforme. Pessoal, próxima questão. Então a próxima questão é uma questão do Enem, né? E ela fala o seguinte, ó: um móvel executa um movimento circular de raio 5 metros. O deslocamento angular do móvel, quando ele percorre 30 metros de deslocamento linear, é de... Então, uma questão bem simples, tá? Você tem aí um raio de 5 metros e o exercício falou que o móvel vai efetuar um deslocamento, ele quer saber qual que vai ser o deslocamento angular desse móvel, sabendo que ele vai percorrer um deslocamento linear de 30 metros. Então aqui na verdade o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente converter um deslocamento angular em um deslocamento linear. Então aqui você tem a trajetória, é como se esse carinha estivesse fazendo isso aqui, tá? Por exemplo, é como se ele estivesse saindo dessa posição e andado 30 metros linearmente. Então quanto que ele vai andar em ângulo? Qual que vai ser esse deslocamento angular dele aqui? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente converter uma grandeza linear em uma grandeza angular. Para a gente fazer essa conversão de uma grandeza linear em uma grandeza angular, eu fiz a demonstração para vocês na nossa videoaula, a gente vai usar simplesmente a relação ΔS é igual a Δθ vezes o raio. Toda vez que a gente quiser converter uma grandeza linear em uma grandeza angular, é só multiplicar a grandeza angular pelo raio da trajetória. Isso vale para velocidade linear, angular, para aceleração linear, angular e assim vai, tá? Então, ou seja, aqui o que eu vou fazer? O nosso deslocamento linear vale 30 metros. Vou encontrar então o nosso Δθ sobre o raio. O nosso raio a gente tem. O raio ele vale 5 metros. Então, ou seja, Δθ nada mais é do que 30 dividido por 5, que dá 6 radianos. Essa é então a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra A de amor. Belezinha? Pessoal, nossa quinta questão então fala o seguinte: a roda de um automóvel tem raio de 30 centímetros. Calcule o número de voltas dadas pela roda após o carro ter percorrido 180 metros. Considere π igual a 3. Então, mais uma questão que a gente vai ter que fazer uma conversão, tá? O número de voltas vai ser dado, logicamente, em radianos, né? Porque equivale ao número de voltas que vai dar em torno do mesmo ponto. Então a gente vai fazer isso, tá? Então o raio da roda, 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros. Ele percorreu um deslocamento linear de 180 metros e o exercício pediu para a gente considerar π igual a 3, beleza? Então, para a gente fazer os nossos cálculos, nós vamos então transformar esse deslocamento linear em um deslocamento angular. Para a gente transformar isso, a gente vai usar a relação ΔS é igual a Δθ vezes o raio. Ou seja, o nosso deslocamento angular é igual ao deslocamento linear dividido pelo raio. Então, Δθ vai ser igual a 180 dividido por 0,3. Ou seja, em 180 metros, ele percorre um deslocamento angular que vai ser de quanto? 180 dividido por 0,3 vai dar 600 radianos. Tá? Esse foi o deslocamento angular dele. Agora o que a gente vai fazer? Quantas voltas ele vai dar então? Para a gente determinar o número de voltas, a gente vai fazer o seguinte: uma volta
uma volta completa equivale a 2π radianos. Então 600 radianos vai equivaler a quanto? Tá? Então, ou seja, é uma regra de 3 bem simples. Então multiplica isso aqui cruzado, então vai ficar 2πx, o que é igual a 600. Então x vai ser igual a quanto? A 600 dividido por 2π. Ele pediu para a gente considerar o π igual a 6, então vai ser 600 dividido por 6. Ou seja, x equivale a quantas voltas? A 100 voltas. Belezinha? Então, ou seja, em 180 metros, a roda desse carro percorre um deslocamento angular de 600 radianos, o que equivale a 100 voltas completas. Belezinha? Pessoal, a próxima questão, então, ela fala o seguinte, nossa última questão. A velocidade angular de um objeto que descreve um movimento circular uniforme, já tem uma informação muito importante, é de π sobre 4 radianos por segundo. Então você já tem aí uma velocidade angular de π sobre 4 radianos por segundo. Aí ele quer saber o seguinte na letra A: o intervalo de tempo necessário para dar 2 voltas completas, tá? Então, se ele vai dar 2 voltas completas, então uma volta completa equivale a quanto? A 2π radianos. Então, 2 voltas completas equivale a 4π radianos. Simples. Ele quer saber, então, na letra A, qual que é esse intervalo de tempo. Para a gente determinar, então, nós vamos usar a equação da velocidade angular média, ou seja, ômega é igual a delta θ sobre delta t. Ômega você tem, que vale π sobre 4. O deslocamento angular você tem, que é 4π radianos. Então, qual vai ser esse intervalo de tempo? Posso cortar o π com π. Então aqui eu tenho ΔT, que equivale a quanto? A 16 segundos. Tá? Multipliquei cruzado para chegar nesse resultado. Então essa é a nossa resposta da letra A. E para a gente fechar, letra B, o que ele quer saber? Ele quer que nós calculemos a velocidade linear desse objeto, sabendo que ele se encontra a 20 centímetros do centro de curvatura, ou seja, ele se encontra a um raio de 20 centímetros. Então, para a gente encontrar isso aqui, basta a gente transformar essa velocidade angular na velocidade linear, e a gente faz isso pela relação V é igual a ômega vezes R. Então V vai ser igual a quanto? Quanto que vale a velocidade angular? Π sobre 4. Quanto que vale o raio? 20 centímetros, ou seja, 0,2. Então V ele equivale a quanto? A 0,2 dividido por 4 dá 0,05 π metros por segundo, tá? Seguinte, pessoal, se ele não te der o valor de π, se ele não falou para você considerar o valor de π igual a 3 ou substituir o valor de π, deixa a sua resposta sempre em função de π, belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então a nossa segunda parte dessa resolução de exercícios e eu volto numa terceira parte com mais alguns exercícios. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! About you now.